Bom dia a todos. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre ser espírita. E veio bem a calhar. Nós estamos aqui, cada um nos seus lares, né? Porque fomos agraciados no dia de ontem com uma nevasca e hoje a temperatura está muito fria. Então todos nós estamos no aconchego dos nossos lares. Em segurança, porque eu não sei vocês, mas eu saí um pouco mais cedo e as ruas estão muito perigosas, estão escorregadias, né? E você vê poucas pessoas na rua. Então, nada como estarmos no aconchego, né? Sentindo o calorzinho dos nossos lares, aquela segurança, aquela sensação tão gostosa de estarmos num local, né, onde nós nos sentimos muito bem. E é assim a doutrina espírita. A doutrina espírita e a casa espírita é aquele local onde nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos em segurança, nós sentimos, né, aquela presença tão gostosa como dos nossos familiares. Não é? E é lá que nós nos sentimos tranquilos, nos sentimos em paz, como o nosso lar, como a nossa casa. Então, nada melhor do que o tema de hoje para o dia de hoje, onde estamos acolhidos. E mais do que uma preleção, uma palestra, é um bate-papo e algumas reflexões que nós vamos fazer hoje sobre o fato de sermos espíritas. Pela minha aparência, vocês podem perceber que eu já vivi um pouco, né? E eu já tenho praticamente 30 anos de estudo da doutrina espírita. E nesses 30 anos, eu tive a felicidade, eu tive o prazer de conviver com muitas pessoas, muitas mesmas, que tanto lá no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, fizeram parte da minha vida, da minha história, junto com a doutrina espírita. Algumas deixaram muitas saudades, porque deixaram de frequentar a nossa casa e o nosso dia a dia, por diversos motivos, diversas razões. Mas nesse tempo todo, eu observei pessoas que chegaram à doutrina, chegaram à nossa casa com grandes aflições, passando por momentos muito difíceis, e foram até a casa espírita buscar soluções. Muitas delas, depois que receberam, né, a explicação, receberam aquilo que a doutrina espírita tem de maravilhoso para nos confortar, não voltaram. Ou voltaram quando retornaram problemas novos ou os antigos. E aí voltam para mais uma vez serem acolhidas e sentirem a presença da espiritualidade amorosa, né, que nos auxilia tanto. Muitas pessoas chegaram lá muito curiosas, querendo saber o que era essa doutrina que tantas pessoas falavam e tinham ouvido tantas coisas, e etc. E ali, saciada a curiosidade, algumas permaneceram, outras deixaram também. Né? Também conheci muitas pessoas que tinham o hábito maravilhoso da leitura e tinham lido vários romances, vários livros espíritas e foram até a casa para ouvir de nós algumas indicações de bons livros, porque elas eram ávidas por essa leitura, né? Tão boa que é a leitura espírita, né? E alguns, depois de receberem as indicações de bons livros, né, se retiraram para essas leituras e também muitos não voltaram mais à casa espírita.
Outras pessoas, quando ali estiveram na nossa casa, né, tiveram conhecimento dos cursos que periodicamente a casa oferece, né, e fizeram os cursos, ficaram ali um ano e pouco, e algumas se interessaram por outros cursos, outras depois do primeiro curso já se deram por satisfeitas e também deixaram de ir à casa, né? E outras continuam até hoje, fazendo cursos, né? Trabalhando na casa, né? E todo trabalho na casa é maravilhoso, é trabalho extremamente gratificante, né? E muitos estão aí já desde os primeiros dias da Casa Espírita até hoje lá, fazendo cursos, trabalhando e se dedicando à Casa Espírita. Né? Há tempos atrás, eu me sentia, às vezes, muito triste, né? de ver tantas pessoas que passaram um dia pela nossa casa e que não voltaram, outras que ficaram durante bons anos e por motivos que às vezes nós nem sabemos, né? Deixaram também de frequentar, de ir lá aos domingos, aos cursos, né? Aos trabalhos e tudo mais. Né? E assim fui. Né? Mas depois, com reflexões e com o estudo da doutrina, né? Kardec veio confortar o meu coração com relação a essas pessoas. Né? E aí a doutrina espírita me explicou o seguinte, que lá no Livro dos Espíritos, Kardec, os bons espíritos, né, disseram para Kardec que há 3 tipos de pessoas que frequentam a casa espírita. Né? Os que acreditam e admiram a moral. E ainda os que acreditam, os que creem, admiram e praticam a doutrina. Então, muitas vezes, aqueles que vão em busca do consolo são os que acreditam. Eles acreditam que a doutrina pode resolver os problemas que eles têm. Né? Então, esses vão e ficam pouco tempo na casa. Né? Aqueles que acreditam e admiram a moral espírita são aqueles que vão, por diversos motivos, né? Como vocês já ouviram tantas e tantas vezes, são os que vão pelo amor ou pela dor. Né? E depois de receber o conforto, eles admiram a doutrina e ficam lá, fazendo os estudos e permanecem por mais tempo na casa. E tem os que creem, que admiram, que significa que estudam, e aqueles que praticam. E Kardec diz o seguinte, os últimos são os verdadeiros espíritas, ou os espíritas cristãos. Então, são aqueles que, depois de estudarem a doutrina, eles procuram, na medida do possível, pôr em prática tudo aquilo que a doutrina lhes deu. Né? Vivendo o cristianismo, né? Vivendo a doutrina espírita. Né? E esses são os verdadeiros espíritas. Né? Mas é muito interessante que no livro Céu e Inferno, né, lá existe, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o Céu e Inferno ele é dividido em 2 partes. Né? A primeira parte é mais doutrinária. Né? Ali os espíritos eles trazem diversas explicações das causas, né, da felicidade ou do sofrimento após a morte. Né? E a segunda parte existe o depoimento de vários espíritos, muitos sofredores, e ali eles vão, de certa forma, nos ensinar por que eles sofrem, e os espíritos felizes, que do outro lado de lá da vida, né, estão em boas condições e eles vêm nos explicar o que fizeram para ter este mérito, né, de viver bem lá do lado de lá. E um deles é o Jean Renaud, que é um espírito feliz. E ele vem trazer o depoimento dele. E o mais interessante é que Jean Renaud nunca frequentou o espiritismo, nunca conheceu a doutrina espírita. E ele era muito feliz. Né?
E ali eles falavam assim, né? Ficou o comentário ali, né? Mas, puxa vida, né? Como é que ele conseguiu atingir este nível de felicidade, né? Se ele não conheceu a doutrina? E o Jean, ele nos dá um grande ensinamento. Ele diz o seguinte: há uma grande diferença entre professar e praticar. Professar é de boca, né? É aquele que diz, aquele que fala, né? Sobre a doutrina. E praticar é óbvio, né? Então aí ele diz: muita gente professa uma doutrina, mas não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Então aí está um grande ensinamento que Jean trouxe para nós. Nós não precisamos nos dizer cristãos, nós não precisamos estudar o Evangelho de Jesus para sermos bons. Nós não precisamos frequentar a casa espírita, nós não precisamos estudar a doutrina espírita para sermos bons. Mas nós precisamos praticar. E o Jean, ele completa, né? A situação de felicidade do espírito devia-se à vivência dos princípios do espiritismo, mesmo sem conhecê-los. E eu conheci muitas pessoas assim. Eu tive a felicidade de conhecer. E eu vou contar um caso bem curtinho para vocês. Eu tive dois grandes amigos, um casal, já ambos desencarnados, né? Eu conheci eles na casa espírita lá em São Paulo, né? E eles me convidaram para um trabalho que havia na casa espírita aos sábados, que era o sopão, né? Aquele maravilhosa atividade de servir a sopa para os mendigos, os sem-tetos, os que vivem nas ruas, né? E durante uns 2 anos, foi 2 anos antes de eu vir embora para os Estados Unidos, então esses últimos 2 anos em que eu trabalhava na Casa Espírita em São Paulo, aos sábados nós nos reuníamos para fazer a sopa para os mendigos. E eles me ensinaram uma coisa fantástica. Nós não fazíamos sopa para mendigos, nós fazíamos sopa para grandes amigos nossos. Pessoas com histórias maravilhosas que durante ali aquelas horas que nós ficávamos ali servindo a sopa, porque a nossa atividade era assim, nós fazíamos, normalmente eram, sabe aqueles latão de leite grande, aqueles grandão? Então nós fazíamos 3 latões daqueles cheios e nós servíamos todos aqueles que iam lá no sábado de manhã, né? Na grande maioria pessoas de rua, e também alguns trabalhadores da casa que iam tomar sopa e bater papo e tudo mais. E tudo aquilo que sobrava era entregue numa favela, que já era programado. E ali nós tínhamos a felicidade de conviver com aquelas pessoas, né? E sentir a gratidão daquelas pessoas. Mas por que eu estou contando isso? Porque lá em São Paulo, nas casas da Aliança Espírita, existe uma formalidade. Quando você faz o curso de aprendizes do Evangelho, ao final do curso, você vai participar de um exame espiritual. São os mentores do curso que fazem um exame de cada um individualmente. E aí, com o resultado desse exame, essa pessoa ela é convidada a adentrar a fraternidade dos discípulos de Jesus. E aí existe uma cerimônia lindíssima, e dali em diante a pessoa ela é considerada discípulo de Jesus. E esses dois grandes amigos, esse casal maravilhoso, eles nunca passaram no exame espiritual. Eles nunca fizeram parte da fraternidade dos discípulos de Jesus. Não, mentira. Eles sempre fizeram parte, porque eles não precisavam da formalidade para praticar o cristianismo na sua forma mais profunda e mais bonita. Eu precisei passar pelo exame e eu fui aprovado no exame e me tornei discípulo, e é por isso que eu tenho um compromisso de levar adiante tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivenciei da doutrina, porque este é o principal fundamento de você adentrar a fraternidade dos discípulos. Eles nunca precisaram disso.
porque era espontâneo, era natural, era uma coisa na essência deste casal. Então, isso mostra muito a importância de você vivenciar acima de tudo, acima de falar, acima de ir na casa espírita. Viver a doutrina é fundamental. É aquilo que nos caracteriza. É aquilo que mostra que nós somos verdadeiros espíritas. É aquilo que mostra que nós compreendemos o ensinamento do Cristo, que nós compreendemos a fundo a doutrina espírita. E este é o trabalho que todos nós temos que ter. Um trabalho maravilhoso. Ai, Marcos, mas é tão difícil. Porque a vida é difícil estar encarnado. Né? Se tivesse lá no plano espiritual, como eu pus aí no fundo, aí era tudo muito mais fácil, mas, puxa vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho família, eu tenho tanta coisa, eu tenho tantas pessoas que me obsidiam, eu tenho um chefe que você nem imagina, se você conhecesse meu chefe, você ia ver como é difícil ser espírita no dia a dia. Se você conhecesse aquela, meu vizinho, ou aquela pessoa da minha família que é intragável, você não ia falar isso para mim, que eu tenho que viver constantemente a doutrina. É muito difícil. Sabendo disso, os espíritos, lá no Evangelho segundo os Espíritos, ele nos trouxe o capítulo C de Perfeitos. E ele nos trouxe essa dica maravilhosa, o homem de bem. Faze isso e serás verdadeiramente espírita. E eu vou resumir bem, porque o tempo não é tão longo, né? Os principais pontos que esse capítulo do Evangelho nos traz. Ele começa dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Nós sabemos, né, quando estudamos o livro dos Espíritos, que lá no final do livro tem as leis. Né? Aí tem lá a lei do trabalho, lei de destruição, lei disso, lei daquilo, e a última é a lei de justiça, de amor e de caridade. E ela é a mais importante lei, segundo os Espíritos nos ensinam. Então, para a gente querer ser homem de bem, nós temos que praticar a lei de justiça, de amor e caridade. Tá bom, e daí? Como é que eu faço isso? Então, eles vão lá. Primeiro tem que ter fé em Deus. Fé em Deus. Mas nós, pela nossa tradição e pela história do cristianismo, do catolicismo, a fé em Deus, ela se tornou uma coisa muito passiva. Né? Eu tenho fé em Deus e Deus faz todo o trabalho e eu recebo a recompensa. Basta ter fé que está tudo resolvido. Né? E a doutrina espírita nos explica que fé em Deus não é esperar que Deus faça as coisas para nós. É eu fazer as coisas para Deus. Mas como assim? Deus precisa que eu faça coisa para Ele? Precisa. Por isso que Ele nos deu a oportunidade de encarnarmos, para nós colaborarmos com Ele, para nós sermos agentes dele, para nós amarmos o próximo, para nós aprendermos cada vez mais as suas leis e praticá-la, porque desta maneira nós estamos demonstrando a nossa fé nele. E quem tem fé em Deus tem fé no futuro. Porque já diz aquele ditado, né? Futuro a Deus pertence. Então, se eu tenho fé em Deus e se eu colaboro com Ele, eu tenho fé no futuro. O meu futuro vai ser muito bom. O meu futuro vai ser maravilhoso. Nós não temos a menor ideia do que nos espera o futuro, das coisas que nós faremos no futuro, de quão especial foi reservado para nós no futuro. E se hoje eu estou sofrendo, eu sei que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. São coisas necessárias para mim, porque eu tenho fé em Deus. E eu sei do futuro maravilhoso que Ele reservou para mim. Então, se eu estou sofrendo hoje, é porque isso vai ser bom para mim. Mas, Marcos, sofrer é bom? Depende.
Se eu aprendo, ele é bom. Se eu aceito sem murmurar, todo sofrimento não é sofrimento, é aprendizado. São velhas coisas que estão sendo destruídas. São velhos hábitos que já não são necessários e que eu estou deixando para lá. E abrir mão de velhos hábitos é difícil, causa sofrimento. Então, sofrer é um bom sinal. É sinal de que eu estou ajudando a Deus. Se eu sofro, aceitando e sem murmúrios. Aí vem a caridade. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Não espera nada. Faz porque a sua consciência diz que é assim que deve ser. Ele toma a defesa do fraco contra o forte. Ele não é passivo. Se ele vê injustiça, ele age, ele não se cala. E muitas vezes ele sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Porque aqueles casos, né, muitas vezes nós podemos ganhar recursos materiais agindo como a grande maioria das pessoas age. Mas eu abro mão disso porque não é justo. Então eu sacrifico o ganho atual para ter o ganho futuro, porque a justiça é uma das leis fundamentais de Deus. E se eu conheço Deus, tenho fé em Deus, ajo em nome de Deus, eu sou justo. Eu coloco a justiça acima do meu interesse, acima do meu ganho imediato. Aquele que quer ser bom, ele tem que ser bom. Ele é bom. Ele é humano. Ele é benevolente para com todos. Benevolente. Ele quer fazer as coisas. E ele respeita. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras daquelas pessoas. Principalmente quando essas convicções são contra as nossas convicções. Então eu preciso respeitar. Agora, respeitar é uma coisa. Aceitar é diferente. Eu não preciso aceitar, mas eu tenho que respeitar. E, se possível, eu respeito, mas eu procuro mostrar o meu ponto de vista. Eu procuro mostrar as minhas convicções, não tentando transformá-lo, não tentando convencê-lo, mas não me calando frente àquelas situações que a doutrina espírita, que as leis de Deus, que o Evangelho de Jesus já me diz que não são corretas. Porque assim eu estou trabalhando para Deus. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. E aí vem o grande ensinamento de Jesus. Fazer o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você. Isso é caridade. Esse é o nosso guia. Em todas as situações, quando formos agir em relação ao outro, eu parar um minutinho e refletir. Ok. Uma situação semelhante, como é que Jesus agiria? Ah, Jesus faria assim, assim, assim. Ok, eu vou tentar fazer igual. Eu não sou Jesus, eu não posso fazer tanto, mas eu posso tentar fazer o melhor que eu posso, tendo Jesus como modelo. Essa é a nossa tarefa. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Ai, Marcos, nem aquela vingadinha, nem aquela vingadinha. Não, mas aquela pessoa merece. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É indulgente para as fraquezas alheias. Ninguém erra por maldade. Todos aqueles que erram é por fraqueza. Fraqueza de conhecer. Fraqueza no sentido de amar ao próximo como eu já aprendi que eu devo amar. Então temos que ser indulgentes.
Aí, de novo, é uma palavra que nós temos que tomar muito cuidado. Ser indulgente, né, significa que nós compreendemos, nós perdoamos, mas também eu não posso ficar passivo, né? Eu posso dizer o seguinte: olha, tudo bem, eu entendo o que você fez, mas mostre o outro lado da moeda para ele. Tente fazer ele ver que aquilo feriu, que aquilo magoou, que aquilo foi contra as leis de Deus. E tente fazer aquela pessoa compreender que isso é pior para ela do que para quem ela ofendeu, para quem ela magoou, para quem ela agiu de forma incorreta. Isto é ser indulgente. Indulgente é dar a moeda mostrando o outro lado, não é? Tentando colaborar para que aquela pessoa possa tornar-se uma pessoa melhor. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Isso é difícil, né, gente? Porque se tem uma coisa que nós somos especialistas é achar defeito nos outros, né? Isso nós fazemos de uma maneira muito, né, muito profunda. E nós nos alegramos. Ah, tá vendo? Olha lá, né? E a gente procura evidenciar as fraquezas, espezinhando muitas vezes, né? E isto é terrível. Isto é terrível. Jesus procurava sempre o que tinha de melhor em cada pessoa que cruzava o seu caminho. Jesus, na sua imensa sabedoria e profundo conhecimento da natureza e da alma humana, conseguia enxergar, acima de tudo aquilo de ruim que aquela pessoa tinha, as características boas que estavam ali em potencial. Jesus via o futuro daquela pessoa. Jesus enxergava, essa pessoa hoje erra muito, mas amanhã ela vai amar como eu amei. Ela vai fazer tudo o que eu faço, tudo o que o Pai quer que nós façamos. E era isso que Jesus procurava pôr em evidência, e não os defeitos. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. E olha, gente, ser imperfeito não é defeito. Ser imperfeito foi uma das características principais que Deus nos deu para que nós tenhamos mérito em atingir a perfeição. Deus nos fez simples e ignorantes, imperfeitos. Então, não ter vergonha das suas imperfeições, não ter medo de estudar as suas imperfeições. Conheça-te a ti mesmo, não é? Que é um dos primeiros estudos da nossa casa. Mas é preciso fazer o conhecer-te a ti mesmo de forma real, profunda, sabe? Ir lá nos mais profundos, os mais escondidos defeitos que nós temos. Aqueles que, quando a gente olha no espelho, a gente não vê. Que os nossos olhos desviam quando enxergam em nós os defeitos. Ah, não, isso aí não, isso aí eu já não tenho, né? E a gente precisa ir lá fundo e trabalhar sem cessar em combatê-los. Constantemente. Dia após dia. Porque se assim o fizermos, nós vamos estar transformando essas imperfeições. Nós vamos estar iluminando o nosso íntimo. Brilhe a vossa luz, é o convite do Cristo.
né? Então é preciso iluminar o nosso íntimo, os mais fundos, né? Aqueles sentimentos mais enraizados, para ir transformando eles. Porque assim a nossa luz interior, ela vai saindo, ela vai sendo vista pelos outros. E aí nós vamos fazendo o trabalho que Deus nos pediu. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos. Não se envaidece. Porque se nós chegamos nesse ponto, depois de já termos feito tudo que eles ali vieram trazendo, né, que eu fui lendo aqui para vocês, né, se a gente já conseguiu praticar tudo aquilo que já foi lido aqui, há um risco de que a gente comece a ter vaidade. Fala, nossa, olha, eu já estou iluminado, já estou... Né? E aí a gente já quer transformar o próximo na marra. Quer endireitar o irmão, quer endireitar a esposa, quer endireitar os filhos. Quer na marra fazer a reforma íntima deles. Eu fazer a reforma íntima deles, na marra, na imposição. Não funciona, não é assim. Faz que nem eu. Não é? Cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a capacidade de fazer no devido tempo as transformações. Então não imponha, não obrigue, faça a sua parte. Dê o seu exemplo. Lute o bom combate íntimo, sempre. Porque isso é que vai ajudar a eles. Não a sua imposição, não a sua teimosia. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Os bens não são conquistados. Os bens não são ganhos. Os bens são concedidos. Concedidos significa emprestados. Então nós temos que usar, lógico, tudo aquilo que foi emprestado por Deus. A casa, o carro, que mais? Tudo. É preciso comer bem? É bom, comer bem é bom. Não é? Aqueles pratos deliciosos, é preciso, mas sem abusar. É preciso sair para se divertir? Lógico. É importantíssimo, mas sem abusar. É preciso comprar 5 carros? Vocês conhecem a história do Chico, né? O Chico, quando ganhava a camisa, ele ficava muito contente. Porque ele falava assim, eu tenho 2, eu só preciso de 2. Então essa camisa aqui eu vou dar. Porque assim, eu uso uma e a outra está lavando. Aí depois que essa aqui está suja, eu tiro ela, ponho para lavar e pego a outra. Eu só preciso de 2. Não preciso de mais do que isso. Usar, mas sem abusar. Então é preciso ter consciência disso. Todos os bens são concedidos, eles não são meus. Eu vou precisar dar conta depois do uso que eu fiz, para quem me deu, para quem me emprestou. Nas relações sociais, alguns homens se encontram na sua dependência. Trata-os com bondade e benevolência. Então, nas relações sociais, significa dentro da sua casa. Se você é pai e mãe, trate os seus filhos com respeito. Porque antes de serem seus filhos, eles são espíritos. E se hoje eles são seus filhos, eles foram emprestados, eles foram concedidos por Deus. Então é preciso respeito, bondade e benevolência. Seu vizinho chato é a mesma coisa. Nós temos que tratar com bondade e benevolência. Aquelas pessoas que no trabalho estão abaixo de nós, eles não são nossos servos, eles são nossos colaboradores. Nós não temos capacidade de fazer ao mesmo tempo que eu faço e o que eles fazem. Então, respeite a eles.
Seja benevolente. Reconheça. Se ele fez um bom trabalho, diga, puxa vida, bom trabalho. Obrigado. Se você vai no mercado e a mercadoria está lá, na prateleira, para você pegar e pôr na cesta ou no carrinho, se o açougueiro já pegou, já cortou, já limpou a carne, o frango, peixe, seja lá o que for, tenha bondade por ele. Se você está comendo um arroz, um feijão, um alface, seja lá o que você goste, pense que alguém arou a terra, plantou, semeou, cultivou, colheu e levou até o mercado para que você tivesse a facilidade de ir lá pegar, pôr no carrinho e comer. É preciso ter bondade e ser benevolente com essas pessoas. Com todos. Porque o que seria de você sem eles para fazer esse trabalho? Sem eles para trazer o conforto e a conveniência que a modernidade nos traz? O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza. Quando eu digo de leis da natureza, é leis de Deus. Como desejaria que os seus fossem respeitados? É o resumo que Jesus nos traz. Faça ao próximo como a ti mesmo. Então fica este roteiro que os bons espíritos deram a Kardec e que nós, ao conhecermos a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, nós tivemos facilidade e a benevolência dos bons espíritos que trouxeram isso para nos relembrar, porque isso tudo já está no nosso íntimo, mas a gente às vezes se esquece. Então ficou gravado no livro para a gente ler, reler, né? De tempos em tempos, vai lá de novo, lê lá o Homem de Bem e vai fazendo checklist e vai se esforçando para aquilo que ficou faltando, você procure praticar mais. Procure desenvolver essa qualidade. Procure viver aquilo na sua plenitude. Porque aí, no Evangelho também, lá no mesmo ser perfeito, né? Ser de perfeitos, logo depois do homem de bem, vem os bons espíritas, que vem só reforçar isso tudo. E aí, para resumir tudo, ele nos diz o seguinte, olha, o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Então é aquilo, né? A gente começa a frequentar a casa espírita, ouve palestras maravilhosas, né? Lê livros maravilhosos. E como tem livros bons na doutrina, né? Como a doutrina espírita é rica em bons livros. E aí a gente faz os cursos e a gente vai ficando maravilhado com a doutrina. Nossa. E aí muitas vezes a gente começa a praticar os trabalhos na casa espírita lá, o grupo mediúnico, né? Assiste às manifestações dos espíritos sofredores. Né? E a gente se esquece que aquelas manifestações são para nosso aprendizado. São para nos trazer as lições morais e as consequências que podem advir. Quando a gente vai lá de novo no céu e inferno e lê lá o depoimento dos espíritos sofredores, dos espíritos felizes, aquilo está lá é para a gente compreender, olha, isso aí pode ser aplicado a vocês mesmos. Um dia vocês estarão lá do lado do plano espiritual.
E olha só o que pode acontecer se você repetir os erros, ou se você não praticar as virtudes que eles vieram trazer aí para vocês nas histórias deles. Porque a lei de Deus, ela é justa. Se você repetir o mesmo erro, vai ter as mesmas consequências. Então, tudo isso é aplicado para nós mesmos. Então, conhecer a doutrina espírita traz consequências para nós mesmos. Porque o Cristo já nos trouxe a advertência. Muito será cobrado a quem foi mais dado. Então, nós temos que estar conscientes disso. De que tudo que está lá é para mim, não é para os outros. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Ah, tá, já cansei de ouvir, né? Ama o próximo, ama o inimigo, né? E se esquece que isso é para ser feito. Isso aí não é filosofia, isso é prática de vida. Então a gente tem que entender, de uma vez por toda, que o Espiritismo é para ser vivenciado. Existe um livro, né, da Aliança Espírita que se chama-se Vivência do Espiritismo Religioso. Que significa a vivência do Evangelho de Jesus. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Este é o verdadeiro espírita. Desculpe. Mas graças a Deus que o verdadeiro espírita é o que se esforça, não é o que chega lá. Então, eu não vou ser um verdadeiro espírita quando eu atingir a perfeição. Eu vou ser um verdadeiro espírita quando eu lutar dia a dia para melhorar e para dominar as más tendências. Que alívio, né? A gente não precisa ser perfeito. Nós vamos ser, mas toma tempo. Enquanto isso, eu me esforço todos os dias para hoje ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Para hoje eu procurar corrigir aquilo que eu falhei ontem. Se a oportunidade surgir hoje e eu percebi que ontem eu podia ter feito melhor, faça. Pratique. Porque isso é ser verdadeiro espírita. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, outro que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre consegue, quando dispõe de uma vontade firme. E aí a gente lembra lá do Livro dos Espíritos, né, que perguntaram para a equipe que estava ditando o livro, né, quanto esforço era preciso para melhorar. E os Espíritos falam, olha, vocês não imaginam como é pequeno o esforço necessário. Como é pouco que nós pedimos de vocês. Mas para isso é preciso uma vontade firme. E aí é que está o perigo. A nossa vontade é muito vacilante. Nos primeiros obstáculos, a gente desanima. Na primeira falha, a gente fala, mas não adianta mesmo. Eu vou deixar para a próxima encarnação, porque nessa aqui eu ainda não vim. É a vontade firme. Lutar dia a dia para pequenos degraus. Pequenos movimentos, pequenos gestos. Porque isto é que vai fazer
um efeito grandioso. É a soma das pequenas atitudes que mostra a nossa transformação. Na lei de Deus, nada é aos saltos. Tudo é gradativo. Tudo é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é eterno. E lá no capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, está bem-aventurados os misericordiosos. E o Espírito de Simeão nos traz para fecharmos essas nossas reflexões de hoje. Se vos dizei espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se pode fazer e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Se vos dizeis espíritas, sede-o. Faça. Haja. Porque isso é ser espírita. Ser espírita é mais uma questão de foro íntimo. É você com você mesmo, que de aparências externas. Ilumine o vosso íntimo, que se fará luz. Que tenhamos todos um bom domingo. Que essa doutrina maravilhosa possa cada vez mais penetrar na nossa essência divina e nos auxiliarmos a crescermos aos olhos de Deus, a sermos reconhecidos por Ele como seus filhos diletos, aqueles que se esforçam diariamente para cumprir aquilo que Ele já nos dotou, já nos capacitou para fazermos, para sermos cada vez mais um espelho onde possa ser refletido as leis de Deus, a sabedoria divina, e que possamos lutar sempre para sermos melhores e retornarmos aos braços do Pai. E assim, eu convido a todos para sentir a presença amorosa de Deus neste instante, ali, nos observando. E eu garanto a vocês, Deus está sorrindo, porque Ele está satisfeito com aquilo que nós estamos nos tornando. E Ele nos envia a legião de bons espíritos para nos amparar, para nos intuírem no caminho do bem, para eles nos fortalecerem a nossa vontade. Porque assim será feita a vontade de Deus. E mais uma vez, nesta manhã, que possamos estarmos agradecidos a Deus por tudo que Ele nos deu. Agradecer por a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Agradecer por todas as dificuldades que já tivemos que enfrentar. Aquelas que nos fizeram mais fortes. Aquelas que nos auxiliaram a seguir à frente, em frente, adiante. Agradecer a todas as bênçãos, todas as conquistas que já obtivemos, sejam nas coisas materiais, nas coisas físicas, como também nas nossas conquistas espirituais. Agradecer aos bons espíritos. Agradecer a todos aqueles que estão encarnados e que fazem parte da nossa história aqui na Terra. Todos os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos companheiros de trabalho, todos os que, através do seu serviço, nos auxiliaram hoje, ontem, em toda a minha existência. Agradecer por todos aqueles que cruzaram o meu caminho e deixaram boas marcas. E mesmo aqueles que deixaram marcas doloridas. Faz parte do aprendizado. Agradecer e amar neste instante a todos eles.
Amar a humanidade. Amar no sentido mais profundo. Amar a todos aqueles que estão sofrendo neste instante. Acolher em nossos braços todos os que têm fome. E, neste abraço, dar o alimento, o pão que eles necessitam. Amar a todos aqueles que não conhecem o Cristo e que não seguem as leis de Deus. E, amando a eles, procurar ensiná-los o caminho correto. Através do amor que ensina, educá-los para o bem. Amar neste instante todos aqueles que estão passando por provações difíceis. E através deste amor, que eles possam se fortalecer, que eles possam alcançar aquilo que for necessário, que for bom para eles. Mesmo que muitas vezes eles não possam perceber que naquele instante aquilo é bom para eles. Que possamos, num abraço fraterno, envolver a tudo e a todos, encarnados e desencarnados, animais, vegetais, toda a criação divina, todo o universo, e envolver num abraço amoroso toda a criação de Deus, procurando amar tudo aquilo que foi criado por Deus, como Ele mesmo ama. E assim, podemos sentir dentro de nós, crescendo, ampliando esta nossa capacidade, nos tornando bons cristãos. E assim, nós vamos finalizar com esta alegria, com esta presença divina em nossas vidas, podendo retornar aqui quantas vezes sentirmos vontade. Que tenhamos um bom domingo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos.